A obra de Carl Jung trouxe uma perspectiva profundamente inovadora sobre a mente humana, ampliando o conceito de inconsciente para além dos limites impostos pela psicanálise clássica de Freud. Enquanto Freud via o inconsciente como um repositório de desejos reprimidos, Jung ampliou essa visão, propondo que o inconsciente humano é um vasto campo, não apenas pessoal, mas também coletivo, compartilhado por toda a humanidade. Esse inconsciente coletivo, repleto de arquétipos e símbolos, é uma chave essencial para entender como tomamos decisões e como somos influenciados por forças que muitas vezes não estão ao alcance da nossa percepção consciente. O inconsciente pessoal, como Jung o chamou, refere-se a um vasto reservatório de experiências esquecidas, reprimidas ou ignoradas. Essas experiências, embora individualmente únicas, carregam um peso significativo nas nossas escolhas cotidianas. O inconsciente não é uma entidade passiva, ao contrário, ele atua ativamente, influenciando decisões que tomamos sem perceber. Muitas vezes, as escolhas mais espontâneas e irracionais têm suas raízes no inconsciente pessoal, que se manifesta através de impulsos, instintos e desejos reprimidos. No entanto, o que realmente distingue a teoria junguiana é a ideia de que, além desse inconsciente pessoal, existe um inconsciente coletivo, comum a todos os seres humanos. O inconsciente coletivo é formado por arquétipos universais, estruturas psíquicas que são heranças da humanidade e que moldam nossa percepção e nossas ações. Arquétipos como o herói, a sombra, a anima e o animo são figuras que habitam a psique humana e desempenham papéis fundamentais em como tomamos decisões, muitas vezes sem uma conscientização plena sobre sua influência. Jung acreditava que esses arquétipos não são apenas formas abstratas ou metáforas, eles têm um impacto real na nossa vida cotidiana. Eles surgem em nossos sonhos, em nossas fantasias, nas histórias que contamos a nós mesmos e aos outros. Quando estamos diante de uma decisão importante, essas figuras arquetípicas podem emergir e guiar nossa escolha, ou, no caso de uma falta de integração consciente com esses arquétipos, podem causar distorções na nossa percepção da realidade, levando-nos a tomar decisões impulsivas ou desajustadas. Esses arquétipos, embora universais, não são deterministas. Jung não acreditava que o inconsciente coletivo nos forçasse a agir de maneira rígida. Pelo contrário, ele via os arquétipos como potentes forças psíquicas que, quando integrados ao consciente, nos ajudam a tomar decisões mais equilibradas e autênticas. A integração dos arquétipos no processo de individuação, o processo de desenvolvimento do self, permite que o indivíduo se torne mais consciente de suas motivações e escolhas, em vez de ser manipulado por essas forças invisíveis. Uma das contribuições mais relevantes de Jung foi a ideia de que, para que possamos viver de forma plena, precisamos tomar consciência desses aspectos do inconsciente, particularmente os que estão relacionados à nossa sombra. A sombra é a parte da nossa psique que contém todos os aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos, como características que consideramos inaceitáveis ou fracas. Quando a sombra não é reconhecida e integrada ao nosso consciente, ela pode se manifestar de forma negativa, muitas vezes influenciando nossas decisões de maneira destrutiva. Jung não via a sombra como algo a ser destruído ou eliminado. Pelo contrário, ele acreditava que a verdadeira maturidade psicológica vem da aceitação e integração da sombra. Quando conseguimos olhar para essa parte oculta de nós mesmos, sem medo ou vergonha, passamos a tomar decisões mais autênticas, em sintonia com nosso verdadeiro eu. A falta dessa integração pode levar a escolhas que são impulsivas ou até prejudiciais, porque estamos sendo guiados por forças inconscientes que não conseguimos reconhecer ou compreender. No entanto, é fundamental entender que o inconsciente não é apenas uma força irracional e destrutiva. Pelo contrário, ele também contém uma grande fonte de sabedoria. Em momentos de crise, o inconsciente pode se manifestar de maneiras que nos ajudam a ver além das limitações do ego, fornecendo uma nova perspectiva sobre nossas situações e escolhas. Em muitos casos, nossos sonhos e insights espontâneos podem ser vistos como mensagens do inconsciente, oferecendo orientação quando nos encontramos em um dilema ou em uma encruzilhada. A natureza ativa e multifacetada do inconsciente junguiano faz com que ele seja um elemento essencial na compreensão do comportamento humano. Quando estamos mais conscientes dessas forças invisíveis, somos capazes de tomar decisões mais refletidas e equilibradas, em vez de ser guiados por impulsos não reconhecidos. A psicologia junguiana, ao enfatizar a importância da integração do inconsciente, oferece um caminho para uma vida mais autêntica, onde o indivíduo não é mais escravizado por seus próprios impulsos inconscientes, mas sim guiado por uma compreensão profunda de si mesmo. O inconsciente, como vimos no capítulo anterior,
não se restringe ao campo das experiências passadas ou dos arquétipos coletivos universais. Ele também tem um impacto direto nas decisões cotidianas, muitas vezes de maneira sutil e difícil de detectar. As escolhas que fazemos em nosso dia a dia, mesmo aquelas que parecem triviais, são frequentemente moldadas por forças inconscientes que residem em nossa psique. Jung argumentava que, ao tomarmos consciência dessas forças, podemos integrar melhor nossas decisões e tornar nossa vida mais equilibrada e autêntica. Quando olhamos para as decisões diárias, o que vestir, que comida escolher ou até que filme assistir, podemos acreditar que essas escolhas são feitas puramente a partir da razão ou do desejo consciente. No entanto, o inconsciente frequentemente desempenha um papel importante nessas decisões, não apenas influenciando-as de maneiras visíveis, mas também moldando-as a partir de impulsos que nem sempre estamos dispostos a reconhecer. Um exemplo simples, mas revelador, pode ser o de uma pessoa que escolhe constantemente vestir roupas de uma determinada cor, sem nunca parar para refletir sobre o motivo disso. Essa escolha pode estar diretamente ligada a associações inconscientes, uma cor que traz uma sensação de conforto ou segurança, ou que remete a uma memória de infância que a pessoa não lembra conscientemente. Mas a influência do inconsciente não se limita apenas às escolhas superficiais. As decisões que tomamos em relação a questões mais complexas da vida, como nossas escolhas profissionais, relacionamentos e objetivos de vida, estão igualmente imersas em dinâmicas inconscientes. Essas escolhas podem ser profundamente afetadas por traumas passados, por imagens arquetípicas ou até mesmo por padrões familiares que se repetem sem que tenhamos plena consciência disso. Por exemplo, uma pessoa pode se ver atraída por uma determinada profissão ou por um tipo específico de parceiro romântico, sem saber que isso está relacionado a um arquétipo do inconsciente coletivo ou a uma dinâmica não resolvida com figuras parentais. Um dos conceitos mais poderosos de Jung para entender essa dinâmica inconsciente é o da projeção. A projeção ocorre quando transferimos aspectos de nós mesmos, que não conseguimos ou não queremos aceitar, para outras pessoas ou situações. Em uma relação, por exemplo, podemos projetar nossas inseguranças sobre a figura do parceiro, criando expectativas ou comportamentos que não correspondem à realidade. Esse processo pode ser visto em muitas das nossas decisões, onde escolhemos inconscientemente situações ou pessoas que refletem nossos medos, desejos ou ideais reprimidos. Essas projeções, embora muitas vezes inconscientes, podem direcionar nossas escolhas de maneira poderosa, levando-nos a decisões que, em retrospecto, parecem irracionais ou desajustadas. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldades em lidar com a própria vulnerabilidade pode projetar suas inseguranças em seu parceiro, buscando relações que reforcem essas projeções de dependência ou inadequação. Em vez de tomar uma decisão baseada em uma avaliação clara e objetiva da relação, ela pode estar sendo guiada por uma imagem arquetípica de salvador ou protetor, algo que se conecta com as expectativas inconscientes que ela carrega de sua infância ou de experiências passadas. Essas projeções não são apenas irracionais, mas podem também ser autodestrutivas, pois distorcem nossa capacidade de ver as situações e as pessoas como elas realmente são, criando um ciclo de escolhas repetitivas e prejudiciais. Outro aspecto fundamental do inconsciente na tomada de decisão é a maneira como ele influencia nossas emoções e reações automáticas. Todos nós temos reações emocionais rápidas e espontâneas a determinadas situações, uma raiva repentina, um medo inexplicável, ou um sentimento de ansiedade. Essas respostas emocionais muitas vezes não têm uma explicação lógica imediata, mas podem estar profundamente ligadas a memórias reprimidas ou a traumas não resolvidos. Por exemplo, alguém que tem uma reação de raiva desproporcional ao ser criticado pode estar, sem saber, reagindo a uma experiência passada de rejeição que nunca foi adequadamente processada. Jung argumentava que, para que possamos tomar decisões mais conscientes, é necessário explorar essas reações automáticas e entender suas raízes inconscientes. Quando conseguimos identificar a origem desses sentimentos e sentimentos automáticos, podemos começar a tomar decisões mais racionais, que não são influenciadas por impulsos inconscientes. Em vez de ser guiados por emoções negativas não processadas, podemos começar a fazer escolhas que são mais alinhadas com nossos verdadeiros desejos e objetivos. Os sonhos desempenham um papel crucial nesse processo. Jung via os sonhos como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, uma forma de o inconsciente se comunicar conosco de maneira simbólica. Muitas vezes, nossas escolhas cotidianas são diretamente refletidas nos sonhos que temos, com imagens e símbolos que podem fornecer pistas sobre as forças inconscientes que estão moldando nossas decisões. Quando prestamos atenção aos nossos sonhos e os analisamos de maneira consciente,
podemos começar a entender as dinâmicas ocultas que influenciam nossas escolhas diárias, permitindo-nos tomar decisões mais informadas e alinhadas com nosso verdadeiro eu. Por exemplo, alguém que sonha constantemente com uma figura protetora, como uma mãe ou um herói, pode estar projetando um desejo inconsciente de ser cuidado ou protegido, o que pode se refletir na escolha de parceiros ou situações em que busque uma figura de dependência ou segurança. Esse padrão pode ser observado em decisões importantes, como a escolha de carreira, em que uma pessoa pode buscar uma profissão que a faça sentir-se segura, em vez de seguir uma paixão genuína ou explorar um potencial mais criativo. O inconsciente, portanto, não é uma força distante e abstrata, mas algo que molda nossas decisões de maneira cotidiana e concreta. Reconhecer sua influência e aprender a integrar os elementos inconscientes que nos governam é um passo importante para tomar decisões mais conscientes e equilibradas. No entanto, a verdadeira mudança vem quando conseguimos transformar a maneira como nos relacionamos com nosso inconsciente, não mais ignorando suas mensagens, mas usando-as para guiar nossas escolhas de maneira mais autêntica e sábia. O processo de individuação é o cerne da psicologia junguiana. Jung descreveu a individuação como o processo contínuo de desenvolvimento do self, onde a pessoa vai além da mera construção de um ego e começa a integrar todos os aspectos de sua psique, incluindo aqueles ocultos no inconsciente. Esse processo não é apenas uma jornada de autoconhecimento, mas uma travessia que nos leva a uma compreensão mais profunda de quem realmente somos, com todos os aspectos complexos e contraditórios que compõem nossa identidade. A individuação, para Jung, é o caminho pelo qual o indivíduo se torna completo, ao integrar sua sombra, seus arquétipos e seus desejos inconscientes. É um movimento de reaproximação com o self, ou seja, o centro da psique, que representa a totalidade da personalidade humana. O self, para Jung, não se limita ao ego consciente, mas engloba todo o inconsciente, tanto pessoal quanto coletivo. Portanto, quando nos engajamos no processo de individuação, não estamos apenas fortalecendo o ego, mas criando uma unidade interior mais profunda, onde o inconsciente não age como uma força externa e irreconhecível, mas como uma parte integral e equilibrada do nosso ser. O que torna a individuação especialmente relevante para a tomada de decisões é que ela nos ajuda a sair do domínio de escolhas automáticas e impulsivas, moldadas por forças inconscientes não integradas. Quando estamos em sintonia com nosso self, nossas decisões são mais autênticas, pois refletimos uma compreensão completa de nossas motivações, desejos e limitações. O processo de individuação nos permite identificar e confrontar as partes de nós mesmos que estavam obscurecidas ou reprimidas, trazendo à tona qualidades que antes não conhecíamos ou que evitávamos. Essa integração nos proporciona a confiança necessária para fazer escolhas mais claras e alinhadas com nossa essência mais profunda. Uma das componentes centrais desse processo é a integração da sombra. A sombra, conforme discutido no capítulo anterior, é a parte da psique que contém os aspectos negados, reprimidos ou não reconhecidos de nós mesmos. Esses aspectos, que podem incluir impulsos destrutivos, sentimentos de inferioridade ou até talentos e qualidades que foram rejeitados ao longo da vida, não desaparecem por simplesmente sermos inconscientes deles. Ao contrário, eles continuam a influenciar nossas decisões de maneira sutil e muitas vezes prejudicial. A integração da sombra não significa simplesmente aceitar esses aspectos, mas entender como eles se manifestam e como podemos trabalhar com eles de maneira construtiva. Quando não lidamos com a sombra, ela pode surgir de formas inesperadas, gerando conflitos internos e externos que afetam nossas escolhas. Uma pessoa que não aceita sua raiva reprimida, por exemplo, pode acabar tomando decisões impulsivas ou agressivas, sem entender completamente as motivações subjacentes. Quando, no entanto, ela reconhece essa raiva como parte de si mesma e aprende a lidar com ela de forma saudável, pode tomar decisões mais equilibradas, sem ser dominada por esses sentimentos inconscientes. Essa integração é um passo essencial para a tomada de decisões mais conscientes. Quando nos tornamos mais conscientes dos nossos próprios processos internos, conseguimos fazer escolhas que são mais alinhadas com nosso verdadeiro eu, em vez de ser manipulados por forças inconscientes que não compreendemos. Além disso, o processo de individuação também nos permite lidar melhor com as projeções, ou seja, as tendências inconscientes de transferir nossos próprios sentimentos ou características não reconhecidas para outras pessoas ou situações. Ao reconhecer essas projeções, podemos evitar escolhas baseadas em distorções da realidade e começar a agir de maneira mais clara e objetiva. O processo de individuação também é profundamente relacionado ao desenvolvimento dos arquétipos em nossa psique. Jung acreditava que os arquétipos não são apenas figuras abstratas,
mas aspectos vivos e dinâmicos da psique humana que têm um impacto direto em nossas escolhas. Arquétipos como o herói, o sábio, a anima e o animus representam aspectos universais da psique que, ao serem integrados no processo de individuação, podem orientar nossas decisões de maneira positiva e construtiva. Por exemplo, o arquétipo do herói pode representar a coragem e a capacidade de superar obstáculos, enquanto o sábio simboliza a sabedoria adquirida através da experiência e da reflexão. Quando conseguimos integrar esses arquétipos em nossas vidas, nossas decisões começam a ser mais ricas e equilibradas, pois estamos em sintonia com os princípios universais que guiam a psique humana em sua totalidade. A falta dessa integração, por outro lado, pode resultar em escolhas que são guiadas apenas pelo ego, sem levar em conta as necessidades mais profundas da psique. Além disso, o processo de individuação também envolve a integração da anima, o aspecto feminino no homem, ou do animus, o aspecto masculino na mulher, dependendo do gênero da pessoa. Esses arquétipos representam a parte do sexo oposto que reside dentro de nós e que, quando integrada, traz equilíbrio à psique. Ignorar ou reprimir esses aspectos pode resultar em decisões desequilibradas, muitas vezes afetadas por preconceitos de gênero ou padrões limitantes que surgem da repressão dessas qualidades. A individuação não é um processo fácil ou rápido. Ela exige coragem, disposição para enfrentar o que está escondido no inconsciente e, muitas vezes, um trabalho profundo de introspecção e autoconhecimento. No entanto, ao longo dessa jornada, as escolhas que tomamos se tornam mais claras e mais conscientes. Em vez de estarmos à mercê de impulsos inconscientes ou de projeções distorcidas, começamos a agir a partir de um lugar de maior compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Em última análise, o processo de individuação é fundamental para a tomada de decisões conscientes porque ele nos permite transcender os limites do ego e do inconsciente, conectando-nos com um nível mais profundo de sabedoria interna. Quando conseguimos integrar todos os aspectos de nossa psique, nossas escolhas se tornam mais equilibradas, mais alinhadas com nosso verdadeiro propósito e, portanto, mais eficazes. A individuação é, assim, o caminho para viver uma vida mais plena e autêntica, onde as decisões são tomadas a partir de um lugar de harmonia interna, e não de força ou impulso cego. Superar a influência do inconsciente nas nossas decisões não significa eliminá-lo ou ignorá-lo, mas sim estabelecer uma relação mais consciente e equilibrada com ele. O inconsciente não é um inimigo, mas uma parte essencial de quem somos, que precisa ser compreendida e integrada de maneira saudável. Quando conseguimos fazer isso, nossas escolhas se tornam mais autênticas, mais alinhadas com nosso verdadeiro eu e com nossos valores profundos. O desafio, então, é reconhecer a maneira como o inconsciente molda nossas decisões e aprender a tomar o controle da nossa psique para que possamos fazer escolhas mais conscientes e reflexivas. O primeiro passo para superar a influência do inconsciente é a autoconsciência. Muitas das decisões que tomamos são influenciadas por forças que nem sempre conseguimos perceber. Para começar a lidar com essas forças, precisamos aumentar nossa percepção de nós mesmos, tornando-nos mais atentos aos nossos sentimentos, emoções, impulsos e padrões de pensamento. A prática da autoconsciência exige que olhemos para dentro de nós com honestidade, sem julgamentos, e reconheçamos as forças inconscientes que estão em ação. Um dos caminhos mais eficazes para aumentar a autoconsciência é a introspecção. Jung recomendava a prática de olhar para dentro, refletindo sobre nossas experiências e sentimentos, e tentando entender de onde vêm nossas emoções e comportamentos. A introspecção pode ser feita por meio da meditação, da análise de sonhos, da escrita reflexiva ou até mesmo de conversas profundas com terapeutas ou pessoas de confiança. Quanto mais nos permitimos explorar nosso mundo interior, mais conseguimos identificar as influências inconscientes que moldam nossas escolhas. Outro método que Jung defendia como essencial para integrar o inconsciente é a análise dos sonhos. Para Jung, os sonhos eram uma linguagem simbólica do inconsciente, uma forma de ele se comunicar conosco. Muitas vezes, as respostas para as nossas dúvidas ou dilemas estão nos nossos sonhos, onde o inconsciente pode nos mostrar aspectos de nossa psique que ainda não foram integrados. A análise dos sonhos pode revelar padrões ocultos e emoções reprimidas, ajudando-nos a entender melhor as motivações que estão por trás das nossas escolhas. Quando interpretamos nossos sonhos, podemos começar a perceber arquétipos, símbolos e temas recorrentes que representam aspectos da nossa psique que ainda não foram plenamente integrados. Por exemplo, se uma pessoa sonha repetidamente com uma figura de autoridade, isso pode indicar uma projeção de uma parte sua que ainda não foi completamente reconhecida ou aceita.
Esses sonhos podem oferecer pistas importantes sobre os aspectos do inconsciente que estão influenciando nossas decisões, permitindo-nos trazer à tona essas forças e torná-las mais conscientes. Além disso, o conceito de imaginação ativa, desenvolvido por Jung, é outra ferramenta poderosa para trabalhar com o inconsciente. A imaginação ativa envolve um processo de dialogar com os conteúdos do inconsciente, permitindo que ele se manifeste de maneira mais direta. Isso pode ser feito por meio da visualização, da criação de imagens mentais ou até de uma prática de escrita onde o inconsciente se expressa livremente. O objetivo é estabelecer uma comunicação mais profunda com os conteúdos ocultos da psique, permitindo que esses aspectos sejam reconhecidos e integrados ao consciente. A integração da sombra é uma das partes mais desafiadoras desse processo. Como vimos anteriormente, a sombra é composta por aspectos reprimidos ou negados da psique. No entanto, a integração da sombra não significa simplesmente aceitá-la, mas aprender a reconhecer suas manifestações e usá-las de forma construtiva. Quando começamos a integrar a sombra, não estamos mais sendo controlados por ela de maneira inconsciente. Em vez disso, ganhamos maior controle sobre como essas forças se manifestam e podemos tomar decisões mais equilibradas e conscientes. Por exemplo, uma pessoa que tem medo da raiva pode reprimir esse sentimento e evitá-lo a todo custo. No entanto, ao trabalhar com a sombra, ela começa a reconhecer que a raiva, quando expressa de maneira saudável, pode ser uma força poderosa para estabelecer limites e proteger seus interesses. Ao integrar essa energia, a pessoa passa a tomar decisões que respeitam suas próprias necessidades e direitos, sem ser dominada por um medo irracional ou pela repressão. A projeção, como já discutido, é outro aspecto importante a ser superado para tomar decisões conscientes. A projeção ocorre quando transferimos características de nós mesmos para os outros, criando uma percepção distorcida da realidade. Para superar a projeção, é necessário praticar a autoobservação e a reflexão crítica sobre os padrões que surgem em nossos relacionamentos. Ao aprender a identificar quando estamos projetando nossos próprios sentimentos ou qualidades em outras pessoas, podemos tomar decisões mais objetivas e realistas, baseadas na verdadeira natureza da situação. No entanto, não é apenas por meio da reflexão que conseguimos superar o inconsciente. A ação prática também desempenha um papel crucial. Para realmente integrar as forças inconscientes e tomar decisões conscientes, precisamos agir de acordo com o que aprendemos sobre nós mesmos. Isso envolve fazer escolhas que estejam alinhadas com nossa verdadeira natureza, mesmo que, no início, essas escolhas pareçam desafiadoras ou desconfortáveis. À medida que agimos de maneira mais consciente, as decisões se tornam mais naturais, porque estamos cada vez mais conectados com nosso self interior, e nossas ações refletem nossa autenticidade. Um aspecto importante a ser destacado é que, ao longo desse processo, não estamos buscando eliminar o inconsciente, mas integrá-lo de maneira saudável e equilibrada. O inconsciente não é um obstáculo a ser superado, mas uma parte vital de nossa psique que, quando compreendida e trabalhada, nos proporciona sabedoria e clareza. Tomar decisões conscientes é, na verdade, aprender a ouvir o inconsciente, a reconhecê-lo como uma fonte de orientação e a agir de maneira que respeite tanto o consciente quanto o inconsciente, criando uma harmonia interna que se reflete nas escolhas que fazemos. Finalmente, a prática de autocuidado e a busca por uma vida equilibrada são fundamentais para manter a saúde psíquica e tomar decisões conscientes. Isso inclui cuidar de nosso bem-estar emocional, físico e espiritual, criando espaço para o autoconhecimento contínuo. À medida que continuamos a crescer e a integrar as forças inconscientes, nossas decisões se tornam mais alinhadas com nossa verdadeira essência, e somos capazes de viver de maneira mais plena e autêntica.